Jonas, nas palavras do pregador do país de Gales, Stuart Olyott, Jonas era o missionário mais bem sucedido que fracassou. Porque o que ocorre no capítulo de número 3, que nós estudamos no nosso último encontro aqui, é o maior registro do livro de Jonas. Nós devemos contar que a população de Nínive contava com aproximadamente 600 mil pessoas. E por meio do ministério de Jonas, uma mensagem apenas de condenação, Nínive se volta para Deus. Nínive se rende à vontade de Deus. O grande milagre no livro de Jonas não é o capítulo 2, em que mostra Jonas no ventre do grande peixe, mas é o capítulo 3. A maior conversão em termos de número registrada na Bíblia se encontra aqui em Jonas capítulo de número 3. Quando Jonas entra na cidade, ele percorre a cidade e ele traz uma mensagem apenas de condenação, em que ele diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E há conversão na cidade, há conversão na sociedade de modo geral. Até o rei muda a sua postura e muda a sua atitude. Nós devemos considerar que os assírios, para quem Jonas está pregando, eram pessoas extremamente cruéis, um povo bárbaro. Eles se orgulhavam das pilhas de cabeças humanas na entrada da cidade. Eles se orgulhavam da truculência deles na guerra, dos métodos de tortura e de morte que eles empenhavam contra os inimigos. Há relatos antigos de que algumas cidades, quando sabiam que seriam invadidas pelos assírios, os habitantes cometiam suicídio coletivo para evitar um massacre assírio dentro da cidade. E Jonas, no capítulo 3, que nós vimos no último encontro, ele está no coração do Império Assírio, trazendo uma mensagem apenas de condenação. Ainda daqui a 40 dias Nínive será subvertida. E há conversão em Nínive. Aproximadamente, alguns estudiosos aí vão dizer, cerca de 600 mil habitantes se voltam para o único e verdadeiro Deus. Qual é o relato missionário que nós temos de conversão em massa? São poucos. Quais foram os grandes pregadores que produziram conversão por meio da palavra, a ação de Deus, trazendo um grande número de pessoas à fé? Não são muitos relatos ao longo da história da igreja. Mas Jonas, ele prega contra a sua vontade, ele é relutante em fazer a obra e Deus abençoa. Se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, talvez sempre teríamos Jonas como um grande herói, sempre teríamos Jonas como exemplo de trabalho missionário, sempre teríamos Jonas como exemplo de pregador, sempre teríamos Jonas como um exemplo de pessoa que obedeceu a Deus e Deus cumpriu a sua vontade. E mais do que isso, teríamos apenas a história do missionário mais bem sucedido que já existiu. Então, o problema do livro de Jonas é que tem o capítulo 4, porque esse missionário extremamente bem sucedido fracassou. Fracassou aonde? Fracassou na sua experiência de vida com Deus. Fracassou aonde? Fracassou na sua espiritualidade. Fracassou no seu relacionamento com Deus. Recapitulando um pouquinho, Jonas capítulo 1, nós falamos sobre o testemunho de quem trata o Senhor com descaso. Nós vimos que ele recebe uma ordem específica de Deus para ir a Nínive, e ele vai para Tarsis, ele vai para o extremo oposto, para a costa da Espanha, fugindo ou tentando fugir de Deus e da sua vontade. Capítulo 2, nós vimos lições que só aprendemos na dependência do Senhor. Jonas está no ventre do grande peixe, que a Bíblia não fala que é uma baleia, não fala que é um tubarão branco, não diz qual é o peixe, e nós só podemos ir aonde a Bíblia vai. Então, Jonas
no ventre de um grande peixe. E ali a única coisa que ele faz é orar, ele só podia orar. Então nós vemos aí lições que só aprendemos na dependência do Senhor. Capítulo 3, último encontro, evidências que indicam diligência quanto à vontade do Senhor. E finalmente chegamos ao capítulo 4, e o tema é quando a decepção substitui a adoração no relacionamento com o Senhor. Pastor, eu conheço uma pessoa que eu não sei se ela está de bem ou de mal em relação a Deus. Eu espero que depois do sermão de hoje você consiga identificar se essa pessoa está de bem ou de mal de Deus. Ah, pastor, eu conheço uma pessoa que ela era firme, ela ia à igreja, ela participava dos cultos, ela contribuía com a igreja, ela servia com os ministérios, mas depois que uma pessoa da família dela morreu, ela não vai mais à igreja, ela não fala mais de Bíblia, não lê mais a palavra, não ora mais. Eu acho que ela está de mal de Deus. É possível, é provável que isso aconteça. Então, quando a decepção substitui a adoração no relacionamento com o Senhor, Judas capítulo 4, na Nova Versão Internacional, pode passar, nós lemos o texto assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito contente. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? A partir do capítulo 4 de Jonas, nós vamos nessa noite refletir sobre seis atitudes que nos mostram a decepção como parâmetro no relacionamento com Deus. Como é que nós descobrimos se alguém está de mal de Deus? Porque Deus não fica de mal do seu filho, mas às vezes os filhos viram as costas para Deus. Deus não abandona os seus filhos. Deus não vira as costas aos seus filhos. Deus não larga os seus filhos. Deus não nos desampara. Mas nós podemos tentar virar as costas para Deus. Nós podemos ficar emburrados contra Deus. Nós podemos experimentar em alguma medida uma decepção, porque esperávamos que Deus agisse de uma forma e Deus agiu de outra. Então, 6 atitudes que apontam a decepção como parâmetro no relacionamento com Deus. Primeira atitude: você quer saber se alguém está de mal de Deus? A primeira atitude é a ira, decorrente da frustração das expectativas humanas. Diz assim o versículo 1: Jonas, porém,
ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Qual era o fruto do descontentamento de Jonas? Jonas queria que Nínive fosse destruída, porque assim os assírios não seriam um problema para Israel no futuro. Jonas estava preocupado com o seu próprio bem-estar, e às custas do seu próprio bem-estar, ele preferia ver aproximadamente mais de 600 mil habitantes serem destruídos. Jonas está absolutamente certo de que o seu próprio caminho, o seu próprio desejo, a sua própria vontade é a melhor, e é melhor inclusive que a vontade de Deus. Essa é a disposição mental, é dessa forma que esse profeta está raciocinando aqui. Ele está absolutamente convicto que a destruição de Nínive representaria no futuro a prosperidade de Israel e o seu próprio bem-estar como profeta, porque ele, como profeta, havia dito e predito tempos de prosperidade para Israel. Essa é a mentalidade dele. Dane-se Nínive, que morram todos os ninivitas, que todos sejam destruídos, porque o que importa é que Israel progrida. E assim a Assíria é riscada do mapa e Israel continua progredindo. Esse é o raciocínio do Jonas aqui. Morreria um monte de gente, todos iriam perecer, todos passariam uma eternidade de distanciamento em relação a Deus, mas a vontade de Jonas seria feita. Esse é o raciocínio dele. Segunda atitude: rejeição quanto ao ser de Deus e a sua vontade. Olha o versículo 2 e 3. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Toda essa palavra de Jonas aqui, em que ele fala sobre o Senhor misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Toda essa palavra aqui, que nós temos como expressão de louvor e de adoração, que nós temos como expressão de amor de Deus, que nós temos como expressão de máxima vontade de alcançar as nações, porque há um Deus que é dessa forma mesmo, como Jonas está descrevendo. Toda essa descrição do ser de Deus, que para nós é louvor e adoração, nos lábios de Jonas é murmuração. Nos lábios de Jonas, isso aqui não é louvor, isso é reclamação. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é bonzinho, eu sei que o Senhor é misericordioso, foi por isso que eu fugi. Por que ele fugiu? Porque ele queria ver a destruição de Nínive. Ele queria que os assírios se dessem mal. Ele queria que Deus pesasse sua mão e que Nínive em 40 dias fosse subvertida. E tudo que ele diz em relação a Deus é absolutamente verdadeiro, mas ele está dizendo com um coração cheio de mágoa e com um coração reclamando diante de Deus. Deus, eu não te aguento porque o Senhor é desse jeito. É isso que ele está fazendo. Se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, seria simplesmente a história do missionário mais bem sucedido. O problema é que tem o capítulo 4. O missionário mais bem sucedido fracassou. E talvez você diga assim: mas Carlos, como pode alguém receber uma orientação específica de Deus, tentar fugir de Deus, receber o livramento de Deus, ser alvo da misericórdia de Deus, e não querer que essa misericórdia se estenda a outros? Como pode? Posso dizer para você: simplesmente pode, porque é isso que muitas vezes nós, igreja, fazemos. Você diz assim: ah, quando eu não era crente, a minha vida era assim, 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 assim. Que maravilha foi conhecer a Jesus e hoje fazer parte da família de Deus. Aí eu pergunto para você e para mim:
Quanto que a gente está interessado que essa mesma misericórdia que nos alcançou alcance outros em outros lugares? Quanto que a gente investe em missões? Quanto que a gente contribui com missões? Quanto que a gente ora por missões? Quanto que a gente pensa sobre missões? Quanto que a gente, quando estabelece os nossos projetos pessoais e particulares, colocamos a pauta de missões dentro disso? Em alguma medida, ainda que em pequena medida, nós agimos em algum momento da nossa vida, em alguma realidade ou esfera, nós agimos como Jonas. Em alguma circunstância, em alguma porcentagem, nós podemos ser como Jonas. Recebemos a misericórdia de Deus, recebemos o livramento de Deus, mas somos tardios em querer estender essa misericórdia e esse livramento a outros. Assim foi com esse profeta. Tudo que ele diz sobre Deus é verdade, mas ele não está dizendo como expressão de louvor, ele está dizendo como reclamação. Foi por isso que eu quis fugir. Porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Porque eu sei que no final das contas, o Senhor, se eles se arrependessem, o Senhor não iria destruir a cidade. Por isso que eu fugi. Eu não queria que isso acontecesse. Em outras palavras, o que ele está dizendo para Deus? Senhor, os seus planos não fazem sentido, porque a minha vontade deve prevalecer. É isso que ele está dizendo para Deus. E aí, o ápice dessa reclamação está no final do versículo 3. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O que ele está fazendo aqui? Algo que outros grandes de Deus fizeram também. Moisés fez isso. Teve um ponto que Moisés não aguentava mais o povo. E Moisés diz assim para Deus: se é assim que o Senhor vai me tratar, tira a minha vida. Jonas está fazendo a mesma coisa. O que ele está fazendo aqui? O que Elias fez. O que Elias fez? Senhor, para mim basta, já foi o bastante. Quando ele está fugindo de Jezabel. Então, existe caracteristicamente na vida de um indivíduo que se decepcionou com Deus. Existia um livro pelo mundo cristão, que acho que não está mais sendo publicado, de Philip Yancey, jornalista norte-americano, cujo título era Decepcionado com Deus. Antigo esse livro. Mas na vida de quem está decepcionado com Deus, existe essa rejeição quanto ao ser de Deus e a sua vontade. Terceira característica: cultuar o próprio ponto de vista. Há um ídolo no coração de Jonas. Qual é o ídolo? O seu próprio ponto de vista. Versículo de número 5. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Por que ele faz isso? Ele ainda tem a expectativa de que a sua revolta na presença de Deus mova o coração de Deus, e Deus se arrependa da sua própria misericórdia, e Deus, se arrependendo da sua misericórdia, destrua a cidade. Ele vai para um abrigo, ele vai para o deserto, e ele senta, ele está cansado, ele está exausto. É um desgaste físico por causa do calor e do sol, mas é um desgaste emocional, porque tudo que ele não queria que acontecesse, aconteceu. E ele sente, ele fica olhando para a cidade. Por quê? Porque ele ainda acredita que na sua ira em relação a Deus, na sua indignação com Deus, Deus vai se arrepender da sua própria misericórdia, e Deus ainda vai destruir ele. E ele fica olhando. Talvez nesse olhar ele ainda pense: quem sabe Deus não acaba descobrindo que a minha vontade é melhor que a vontade dele. E a oração, ela envolve esse aspecto. Muitas vezes em oração, nós vamos à presença de Deus com a seguinte consciência: por que na minha vida eu não consigo fazer aquilo que Deus quer? Mas quando nós nos apresentamos a Deus, nós também temos uma segunda percepção: por que Deus nem sempre faz aquilo que eu quero?
Na oração essas duas coisas se encontram. Na revolta de Jonas essas duas coisas se encontraram. Mas só que tem um problema. Há um Deus que é santo em tudo que faz e que nunca errou e nem vai errar. E o ser humano, pecador como eu e você, e que está estabelecendo o seu próprio ponto de vista como soberano sobre tudo. E ele acredita que o seu próprio ponto de vista vai prevalecer contra a vontade de Deus. Aí é a arrogância. E é isso que nós vemos em muitas igrejas, em muitos contextos cristãos. Quando o indivíduo diz assim: ah, Senhor, olha, o Senhor, eu estou aqui na cama, doente, com a garganta inflamada, mas eu não aceito isso para a minha vida. Quem é você para aceitar ou rejeitar? Deus é soberano sobre tudo? Porque muitas vezes Deus está lá: olha, eu coloquei você nessa cama com dor de garganta, porque você só vai aprender algumas coisas com dor de garganta. Se você não tiver dor de garganta, você não aprende. E talvez Deus estivesse na sua infinita misericórdia, dizendo assim: Jonas, você está passando por tudo isso, porque você só pode aprender algumas coisas de mim passando por isso. E Jonas está lá, bravo, revoltado, e esperando que Deus se arrependa da sua própria misericórdia e ainda venha destruir ele. Agora, irmãos, Jonas, nesse versículo 5, ele tem muita fé. É uma fé burra. Desculpa o termo bem simples, é burrice, mas é muita fé. Porque Deus não destruiu Nínive, Deus poupou Nínive. Jonas está bravo com Deus e achando que Deus vai fazer o que ele, Jonas, quer. E ele ainda está olhando para a cidade para ver se Deus ainda destrói. Você pode acusar Jonas de um monte de coisa, mas ele tinha fé, porque ele ainda está esperando. Ele está olhando para a cidade. E talvez pensando: quem sabe Deus não venha entender que a minha percepção da vida é melhor do que a dele. E é óbvio que Deus não vai excluir Nínive. E é óbvio que Deus não vai se arrepender da sua própria misericórdia. Mas ele está esperando. Então, quando nós cultuamos o nosso próprio ponto de vista, nós começamos a nos distanciar da vontade de Deus. Isso é muito comum quando nós começamos a estabelecer projetos e sonhos que absolutamente são inadiáveis para nós. Você diz assim: ah, o ano que vem eu tenho que fazer aquela pós-graduação. Aí você entra por um tratamento médico, o seu trabalho lá, a sua empresa vai exigir mais horas de trabalho de você, e tudo está caminhando para que você não consiga fazer a sua pós-graduação. Aí você diz assim: está vendo, o diabo é sujo, ele não quer que eu faça a pós-graduação. E nem é o diabo. O diabo estava assim: eu não fiz nada. É Deus agindo e te mostrando que aquele não é o momento de fazer aquilo na sua vida. É Deus agindo e mostrando para você que o seu sonho, o seu projeto nem sempre vem em primeiro lugar na sua vida e na minha. Porque a nossa maior necessidade não é a realização de sonhos e projetos. A nossa maior necessidade é comunhão com Deus. Quarta atitude: ingratidão. Versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Não há um registro no livro de que em sua alegria Jonas dissesse: Senhor, obrigado pela planta. Agora, atente bem para o texto diz: o Senhor fez crescer uma planta, e essa planta cresceu ao ponto de produzir sombra para Jonas. Espera aí, uma planta capaz de produzir sombra para um ser humano cresce em quanto tempo? Leva tempo. Deus, em sua ação miraculosa, Ele vai fazer com que essa planta sobrenaturalmente cresça ao ponto de trazer sombra, para que a cabeça quente de Jonas literalmente se esfriasse. E não há nenhum registro no texto
de que Jonas sequer disse: Deus, eu estou aqui revoltado, eu estou bravo pra caramba com o Senhor, eu estou absolutamente contrariado com tudo que aconteceu, mas obrigado pela sombra, pelo menos isso está bom. Não tem isso no texto. Sabe por quê? Porque quem está no processo de direcionamento, de distanciamento de Deus, no caminho do distanciamento de Deus, não percebe mais as bênçãos de Deus. Como eu sem óculos, eu não enxergo o rosto de vocês. Carlos, não pode oculista, senão a gente dá um pastor alemão com teclado. Eu não enxergo o rosto de vocês. Assim é quem está se distanciando da vontade de Deus. Por quê? Se torna cego para as bênçãos de Deus. Sabe o que é isso? O camarada tem um emprego bom, tem um carro bom, tem uma família boa, mora num lugar bom, nunca foi assaltado, tem saúde boa. Sabe o que ele faz? Vive reclamando da vida. Vive reclamando da vida. Sabe por quê? Porque ele perdeu a sensibilidade para as bênçãos de Deus. E Deus nos abençoa nas coisas simples da vida, no dia a dia, nas coisas comuns, naquilo que qualquer pessoa vai tratar com banalidade e trivialidade. Deus está agindo e Deus está nos abençoando. Por isso que Jesus diz aos discípulos sobre o cuidado de Deus. E quais são as figuras que Jesus usa? As plantas e os pássaros. Porque Deus cuida de cada um de nós nas coisas simples. Mas Jonas está por um caminho de rebeldia, de obstinação, de exaltar o seu próprio ego, de exaltar a sua própria vontade. E mais, ele chega no ponto da ingratidão. Houve um milagre do lado dele para abençoar a vida dele, mas ele não reconheceu. Ingratidão. Quinta atitude, penúltima, versículos 7 e 8. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. O que ele está fazendo aqui? Primeiro, ele está estabelecendo a sua vontade, o seu próprio ponto de vista, como absolutamente soberano sobre todas as coisas. E aqui ele está nada mais nada menos do que sendo uma pessoa idólatra. Um dos grandes teólogos do século XX foi A.W. Tozer. E A.W. Tozer, em seu livro excelente chamado Mais Perto de Deus, ele diz o seguinte: qualquer falsa concepção sobre Deus é em si mesmo idolatria. O que Tozer disse nesse livro era que nós podemos, durante toda a nossa vida, jamais nos curvarmos a qualquer estátua, jamais nos curvarmos a qualquer ícone de adoração, jamais nos prostrarmos a qualquer objeto de culto, e mesmo assim sermos idólatras, quando nós adoramos a um Deus que não existe na Bíblia, mas só existe na nossa mente. Qualquer falsa concepção sobre Deus já é idolatria, porque não é adoração ao único e verdadeiro Deus. E Jonas está sendo idólatra, porque há um Deus no seu coração. Qual? O Deus do seu próprio ponto de vista, o Deus do seu próprio desejo, o Deus da sua própria percepção, o Deus da sua própria necessidade. E qual era a necessidade que ele tinha? Jonas é absolutamente nacionalista. Por quê? Porque tudo isso aqui acontece porque ele amava de verdade Israel. E o nacionalismo tornou-se para Jonas mais importante do que Deus. Tudo isso aqui acontece porque ele não queria que a Síria no futuro viesse a trazer problema para Israel. Porque ele estava tentando ver um caminho para Israel, de que Israel não viesse no futuro a experimentar o juízo de Deus